Olá, olá, o vídeo já vai começar, mas antes eu vou só te dar um recado. Aqui é o Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra. O vídeo que você vai ver é um vídeo em que você vai me ver mais novinho, é um vídeo que fazia parte de uma coletânea, de um clube de assinaturas que começou no início da pandemia, mas ele foi descontinuado em 2022, que era o Clube Saúde da Mente, em que eu falava lives semanais e uma infinidade de conteúdo sobre todos os temas de quadros que acometem a nossa mente, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, insônia, TDAH, toque, e também dicas para familiares, para pessoas que querem ajudar, pessoas que estão sofrendo com isso, ou para alunos dos tratamentos digitais para depressão, para ansiedade, para insônia, que já melhoraram para prevenir recaídas. Esse clube ele foi descontinuado para que eu pudesse focar aqui mais no conteúdo gratuito e nos treinamentos digitais, mas nós estamos liberando esse material editado e o vídeo está totalmente atualizado, mas se você quiser saber sobre técnicas e atualizações avançadas, sempre atualizadas, práticas e testadas ali, tanto pela ciência quanto pela experiência, ou seja, estratégias que funcionam de verdade para alívio, cura e prevenção, né? Ou seja, para que a pessoa melhore, recupere a parte de relacionamentos, de energia, de vitalidade, que esses quadros sugam da nossa vida e que se mantenha bem. Eu sugiro que você se inscreva aqui no canal e também me siga lá no Instagram, no DR Marco Abud. Então, aproveite o vídeo. A gente está falando de um tema extremamente importante que provavelmente vai fazer parte, infelizmente, da sua vida ou da vida de alguém muito próximo a você. Nós estamos falando de depressão, estamos dissecando tudo com detalhes para acabar com os tabus, os mitos, entender como é que é a mente depressiva e principalmente a gente poder ter ferramentas práticas, científicas que funcionam para ajudar a gente tanto a melhorar o nosso humor quanto ajudar alguém que está próximo de nós. Bom, então vamos lá, ó. Aqui, deixa eu compartilhar minha tela aqui, pronto, como ajudar alguém com depressão. Então eu vou fazer um passo a passo, tá? Para você que não sabe, você tem um esposo, uma esposa, um filho, um amigo, um colega de trabalho, alguém que mora com você, um colega de apartamento, de quarto. Opa, pessoa, você acha que está com depressão? Então, ó, são esses 9 itens que você vai aprender hoje. Como você pode entender a depressão, ou seja, quais as informações que você tem que saber sobre depressão, as informações básicas sobre depressão que você tem que saber se você quer ajudar alguém, como você pode reconhecer os sinais, quais as pistas que você tem que ficar atento numa pessoa amada, como você começa a conversa, como abordar. É difícil falar sobre isso, é difícil. São temas difíceis, as pessoas são resistentes, a depressão ela faz com que a capacidade de comunicação fique prejudicada, a gente ainda tem muito tabu. Então, como a gente começa a conversa? Quais são as 6 coisas que você deve falar, que a pessoa com depressão precisa ouvir? E quais são as 7 coisas que você não deve falar de forma alguma para alguém com depressão, que você vai piorar, você vai amplificar o sofrimento dessa pessoa. Os sinais de alerta de que algo mais grave pode estar acontecendo, como você pode ajudar a vencer a resistência ao tratamento. A resistência ao tratamento é algo que é comum para muita gente, para quem está com depressão é mais comum ainda, mas é possível a gente ultrapassar essa barreira. Como você pode ajudar, de fato, no processo de tratamento e cuidar de si mesmo. Então vamos lá, ó. Primeiro, informações básicas para vocês fixarem, cristalizarem, incorporarem na mente de vocês. Primeiro, depressão é uma coisa séria. Depressão não tem nada a ver com tristeza. Isso é uma coisa totalmente, um erro muito grande, crasso. Quem já viu alguém com depressão sabe que aquilo lá nem lembra tristeza, né? Tristeza, a gente consegue entender o sofrimento ali, você olha. A depressão, você sente o quê? Você sente que a energia, o otimismo e a motivação foram drenadas. A pessoa que está deprimida não pode simplesmente sair dessa por pura força de vontade. Então, as coisas prazerosas, elas não têm graça ou colorido, é uma condição séria. A depressão
não significa que a outra pessoa não se importa com você. É importante entender que o próprio quadro depressivo, por ele enganar o cérebro e dizer para o cérebro que o corpo está doente, isso faz com que a pessoa deprimida perca temporariamente a capacidade de conexão emocional. Então, muitas vezes, se o seu marido, se alguém próximo de você está com depressão, pode parecer, às vezes, no tom de voz, na forma de olhar, que a pessoa não está se importando com você. Mas isso não é verdade na depressão, porque a depressão, ela prejudica, ela tira a capacidade do cérebro. Tem uma área no nosso córtex pré-frontal que está relacionada à empatia, a você conseguir se conectar com a emoção do outro. Essa parte, ela está hipoativa, não está ativada, não tem dopamina nessa parte. Então a pessoa não faz isso porque ela quer, ela não consegue ter essa conexão emocional. Parece que ela não se importa, mas isso é a depressão. Outra coisa, muitas pessoas com depressão podem ter muita irritabilidade. A depressão aumenta a sensibilidade tanto à dor física quanto à dor emocional. E isso pode fazer com que a pessoa se comunique com palavras duras, com palavras que magoam. Eu sei que isso não é fácil, relacionamentos não são fáceis, pessoas não são fáceis, mas se o seu ente querido está com depressão, é interessante entender que isso é a depressão, principalmente se você conhece a pessoa fora da depressão. Na depressão, você não pode fazer nenhum tipo de afirmação sobre a personalidade da pessoa, é um erro fazer isso. Tente lembrar que isso é a depressão falando, tá? Outra coisa, esconder o problema não vai fazer a depressão desaparecer. Ou seja, fingir que não está acontecendo, mentir para os outros e mentir para si mesmo que está tudo bem, isso não vai fazer a coisa melhorar. Então, cada desculpa, cada mentira, cada tentativa de encobrir, de disfarçar a depressão só atrasa a procura por um tratamento eficaz. E mensagem extremamente importante, depressão tem cura em 80-90% dos casos, tanto com remédios, algumas pessoas vão precisar, quanto sem medicações. Então é possível sim curar a depressão sem remédios. Claro, cada caso é um caso. Agora, é muito possível, na maioria dos casos, a pessoa se recupera muito habilmente, de uma forma muito eficaz. Pode demorar mais ou menos, mas a recuperação é possível e é comum através do tratamento correto. Então, esconder o problema só atrasa o tratamento. A depressão não é preguiça e não é falta de força de vontade. É óbvio que a pessoa tem que participar do tratamento. Em última análise, depende dela. Mas, naquele momento, ela não está conseguindo sair daquele ciclo. Ela precisa de um empurrão para poder sair do ciclo vicioso da depressão. Então, depressão não é preguiça, não é falta de força de vontade. Ou seja, se alguém te motivou, alguém deu uma palestra motivacional, né? Meu filho fala, né? Se alguém deu um papo de coach para você e melhorou sua depressão, é porque não era depressão. Não era depressão, porque depressão mesmo não melhora sim. Ou a pessoa pode até sentir um pouco melhor, mas volta no dia seguinte. Última coisa, você não é super-herói, você não tem superpoderes e não dá para consertar a depressão de outra pessoa sozinho, tá? Tem que ser um trabalho a 2, a 3, a 4. Então você não é culpado pela depressão do seu familiar, você não é responsável, você não é o único responsável pela sua melhora. Tem muita esposa, muito esposo, muito pai que fala, poxa, se eu não estou ajudando é porque eu estou fracassando, eu tenho que achar um jeito melhor. Não, a ideia é, embora você possa e deva oferecer apoio, carinho, estar lá pela pessoa, em última análise, a recuperação depende também da pessoa e depende de vários fatores que não estão sob o nosso controle. É só para a gente poder assumir a responsabilidade que é nossa. A gente não precisa assumir nem mais e nem menos. Existe a responsabilidade de quem está próximo? Existe. Mas a gente vai ter que assumir essa responsabilidade, ou seja, pegar essa bagagem. Você não precisa pegar a bagagem do outro e não precisa também deixar a sua bagagem lá. Você pegar a sua bagagem e não mais nem menos do que é a sua responsabilidade, tá? Bom, então agora vamos reconhecer os sintomas. Então, quando que você pode suspeitar, tá? Então, ó, são esses quadros aí, ó, são 7 sinais. Primeiro, se a pessoa, você já conhece, você nota que ela parece que não se importa com mais nada. Ela perdeu o interesse pelo trabalho, ela perdeu o interesse por sexo, perdeu o interesse pelos hobbies que ela gostava, pelos esportes, por outras atividades
prazerosas. Então, a pessoa com depressão, então, ela vai deixando de fazer várias coisas e quando ela deixa de fazer, ela não está aproveitando. Ela continua sem sentir prazer. Então, ela perde o interesse em tudo que dá prazer. 2, pessimismo permanente. É um pessimismo que não passa. A pessoa está mal-humorada, crítica, com esse pessimismo generalizado. Algumas frases que denotam, falando assim, não tem mais jeito, não tem jeito, não tem jeito. Mas não é em um momento ou outro, é sempre. Outra coisa, queixas de muita dor física e fadiga. Depressão tira a energia física, né? Tem até uma depressão, que é a depressão atípica, comum em bipolares, que tem aquela paralisia em chumbo, que eu falo, né? Que parece que o músculo tá com chumbo, e quando eu falo esse termo, a pessoa que sente isso, ela se identifica e fala, isso mesmo. Pessoa com depressão sente muita dor de estômago, dor de cabeça, dor nas costas, ou então a pessoa reclama que está cansado, esgotado, fadigado o tempo todo, mesmo dormindo e descansando quanto tempo for. A pessoa está de férias, volta, está cansado, dorme fim de semana, acorda, estou cansado de novo. Se o seu ente querido, o seu parente, está dormindo muito menos ou muito mais do que o normal, então depressão altera o sono para menos ou para mais. Se você nota que de repente a pessoa ela não era assim, mas ela está de repente indecisa, ela não consegue tomar pequenas decisões. Eu pago essa conta hoje, depois eu pago no cartão de débito ou de crédito, e ela não era assim, ela fica mais esquecida, e não era esse o padrão dela. Ela começa a ficar desorganizada, ela começa a parecer que está sempre com a cabeça aérea. Veja, isso daí é diferente do padrão habitual da pessoa, para a gente não confundir, por exemplo, com pessoas que estão com TDAH, que tem esse padrão ao longo da vida. Não, aqui a pessoa começa, de repente, a ficar desorganizada, começa a esquecer, a perder coisa, a se confundir com números, e ela não fazia isso, ela era super bem regrada nessa parte, então isso é um sinal importante, tá? Muito idoso, às vezes os parentes vêm falando, não, eu acho que é Alzheimer, doutor, acho que é começo de Alzheimer. Às vezes pode ser, pode, mas muitas vezes é depressão no idoso, eles ficam muito esquecidos e desorganizados, mas os adultos também. O que mais? A pessoa fica comendo muito menos, ou seja, perde o apetite, perde peso, mas não é aquela perda de peso, a pessoa fica feliz, ela perde peso e tá lá, não tenho fome, perdeu o gosto, perdeu o paladar pelas coisas. Depressão, você perde o paladar pela vida, e você pode, nisso, perder o paladar pelas coisas, além de, obviamente, ter uma diminuição de libido, né? Muitas pessoas com diminuição de libido, é claro que não é a única causa, mas uma das principais causas é um quadro depressivo. Você perde o prazer em tudo. Mas a pessoa em depressão atípica, principalmente aquela depressão mais comum nos bipolares, às vezes a pessoa tem compulsão alimentar, deprimida. Ou se o seu ente querido também, se ele começou a usar muito álcool e não era o padrão dele, se ele começou a tomar muito remédio para dor sem receita ou muito remédio para dormir sem receita. Isso também você desconfia. Então esses são sinais, opa, tá acontecendo isso? Vou dar uma investigada. Claro que não faz diagnóstico somente por um profissional, porém, opa, acendeu uma luzinha amarela. O que é importante quando você estiver indo falar com alguém que pode estar em depressão? Isso é importantíssimo. Ouvir sem julgamento. Validar o sentimento. O que é isso? É você demonstrar para a pessoa que a pessoa tem direito de sentir aquilo e que você pode até não entender, mas você está junto com ela naquele sofrimento. Isso é muito, mas muito mais importante, muito mais benéfico, um poder curativo muito maior do que você oferecer um conselho ou uma solução. Então, como é que a gente pode iniciar a conversa? Aqui alguns exemplos, tá? Você pode falar, olha, eu me importo muito com você, sempre é interessante, de uma forma ou de outra, com as suas palavras, você demonstrar que você se importa, tá? Que demonstrar que aquela pessoa tem uma importância na sua vida. Então você pode falar, eu me importo muito com você e queria saber como é que você está. Pergunta aberta. Pode, de repente, falar, olha, nas últimas semanas eu notei algumas diferenças em você, algumas diferenças no seu comportamento, eu queria só saber como é que as coisas estão indo. A outra coisa, pode ser impressão minha, mas eu notei que você está um pouco mais distante ultimamente. Ou seja, você não fala que a pessoa tá, porque senão fala, nossa, tá todo mundo percebendo. Pode até colocar a dúvida, olha, não sei se é impressão minha, mas acho que será que você está um pouco mais distante? Queria ver como é que você está se sentindo, como é que estão as coisas.
mostrar que você se importa e que você está percebendo a pessoa. Pior do que sofrer é você não ter o direito de sofrer. Você sentir que você não tem direito de sofrer. E a outra coisa é você sofrer sozinho. Você sofrer em solidão. E a pessoa com depressão, isso, o mundo é assim, a gente acha que é feio, acha que é errado, é desconfortável ou expressar sentimentos ruins. Mas todo mundo tem. Qual é a melhor forma de eu te ajudar agora? Isso é importante. Você mostrar que você quer oferecer a ajuda que a pessoa necessita, que a pessoa gostaria no primeiro momento. É importante você oferecer ajuda, não que você acha que vai ajudar, mas a ajuda que a pessoa gostaria. Às vezes o que a pessoa gostaria você não pode fazer. E às vezes a ajuda que a pessoa precisa não é aquela que ela gostaria. Mas o primeiro momento é você estar aberto a ouvir o tipo de ajuda que a pessoa gostaria de receber. Tá? Então essas perguntas são boas perguntas para se fazer. Tá? Com as suas palavras, obviamente. Né? Bom, aqui eu coloquei 6 coisas que você deve falar nesse mesmo tom, com essa mesma ideia, tá? Ó, lembre-se, na depressão você tem que transmitir coragem e esperança. Coragem no sentido assim, não desiste. E esperança, isso vai passar. Estamos juntos e isso vai passar. Então, a ideia, aqui ó, uma frase muito importante, você não está sozinho, você não está sozinha. Sentimento de que você está sofrendo sozinho é pior do que sofrer por si só, tá? Quando a gente está junto no mesmo barco, isso alivia o nosso sofrimento. Então, 2, pode ser difícil você acreditar agora, e na depressão a pessoa não vê esperança. Então, a depressão tem falta de energia, falta de prazer, desesperança, sentimento de inutilidade e culpa. Esses são os principais. Então a pessoa não sente que vai melhorar. E aí você pode dizer, pode até ser difícil para você acreditar nisso agora, mas esse sentimento, essa forma como você está se sentindo vai passar, vai mudar. Quando você estiver pronto, quando você estiver pronta, fala para mim a forma como eu posso te ajudar. Porque às vezes você vai falar isso, só que a pessoa ela não vai querer falar, ou ela vai estar meio reticente. Mas então você pode deixar que é o momento dela, mas você está lá. Você está lá para ouvir, mas você vai respeitar o momento dela. 4, mesmo que eu não seja capaz de entender exatamente como você se sente, eu me importo com você e eu quero ajudar. Isso é importante, por quê? Porque muitas vezes a pessoa com depressão, o sofrimento é tão intenso e ela se sente tão solitária que, de repente, alguém fala, não, eu sei, eu já passei por isso. E isso pode ser muito agressivo para a pessoa. Ainda mais se ela está vendo que a pessoa está em outro patamar, que a pessoa não está nesse mesmo esgotamento que ela está, ela se sente mais sozinha ainda. Então, você ser honesto, olha, de repente eu não sei exatamente como que é isso, mas assim, eu estou aqui, porque eu me importo com você. Isso é algo que pode fazer muita diferença. Número 5, você é importante para mim, sua vida é muito importante para mim. Essa aqui é uma frase muito boa para tentar, na medida do possível, claro que não é 100%, prevenir e ajudar a pessoa a combater possíveis pensamentos de morte que podem ocorrer. Então você fala, você é importante, a sua vida é importante para mim. E aqui, ó, quando você sentir vontade de desistir, diga a si mesmo que você vai aguentar isso apenas por mais um dia, apenas por mais uma hora, apenas por mais um minuto. Ou seja, você não fala que você tem que aguentar para sempre, porque para sempre parece uma coisa intolerável, a pessoa não aguenta mais. Não, vou aguentar mais uma hora, mais um minuto. Diga isso para você e ligue para mim, peça ajuda. Isso se você estiver disposto a atender. Então você fala, ó, você vai ligar para isso, você vai procurar essa pessoa, você vai ligar para o seu médico, você vai procurar aquele hospital, mas você pensa nisso, me manda mensagem, procura o hospital, ou seja, alguma coisa que você possa fazer. Isso é importante você estabelecer quando a pessoa estiver num estado onde ela não está tão mal, numa hora boa do dia. 7 coisas que você não deve falar. Então aqui são, digamos, as coisas proibidas, as coisas, digamos, mais prejudiciais que uma pessoa com depressão pode ouvir, tá? E que infelizmente ela ouve. Isso é coisa da sua cabeça. Eu não entendo o que quer dizer isso, né? Aí você tirar a importância e você dá uma sensação totalmente errada que a pessoa controla o que ela está sentindo e que ela pode, por força de vontade, mudar aquilo. Muito errado, totalmente fora de propósito. Outra coisa, todo mundo tem os momentos assim, né? Isso aí é aquela coisa, sem mimimi, menos mimimi, né? Todo mundo tem uma coisa. Pera lá, eu já vivi muita coisa. O que muda em mim é a minha mentalidade. Pera lá, né, pessoal?
Se a pessoa conseguisse fazer isso, ela não estaria em depressão. Não é depressão. Depressão suga a energia. Tenta ver o lado bom da situação. Outra coisa, por que você quer morrer? Tem tanta coisa na vida para viver. Pera lá, sai dessa. Parece que você não dá valor ao que você tem. Isso vai provavelmente fazer com que a pessoa se sinta mais culpada por se sentir daquela forma, tá? Pensar em morte nunca é voluntário. Sempre é um indicativo de que a mente perdeu a capacidade dela de se manter ativa no mundo. Não posso fazer nada se você não quiser se ajudar. Entendeu? Você tem que partir de você. No dia que você quiser me ajudar, se ajudar mesmo, você avisa. No dia que você quiser de verdade, aí você me procura, tá? Mas só se você quiser mesmo. Poxa vida, né? É óbvio que a pessoa com depressão não vai querer muito, porque um dos sintomas-chave da depressão é a falta de esperança e a falta da sensação de que ela tem capacidade, ela tem um sentimento de inutilidade, de desesperança. Sai dessa, eu coloquei, que é, enfim, aquela coisa simples, porém extremamente agressiva, né? E o 7 é aquela pessoa, aquele familiar que tá já junto no tratamento, fala, olha, mas você já tinha que estar se sentindo melhor uma altura dessa, hein? Você não tá tratando, isso aí não era para você estar melhor já? Péssimo, né? Até porque cada pessoa tem o seu tempo de recuperação. Então, isso é extremamente inadequado. Bom, sinais de alerta. Sinais de alerta para quê? Porque sempre tem um risco real de surgir pensamentos de morte, pensamentos sobre suicídio quando alguém está depressivo, principalmente nas depressões bipolares. Pode ocorrer em qualquer depressão, mas principalmente na depressão bipolar. De qualquer forma, é importante a gente ter os sinais de alerta. Mas isso é um engano. Por quê? Porque a mente está enganada, só que ela está num nível de sofrimento que ela não está conseguindo perceber a saída. É agressão para todo lado. Opa, vou me encolher e parou. Né? Vou poupar aqui energia, não preciso gastar mais energia, porque esse ambiente aqui não dá para sobreviver. É isso, é real, é biológico. E isso pode ser mudado, tá? Então, isso eu mudei. Eu falei, não, isso aqui é uma coisa que a gente tem que falar e falar muito para acabar com esse preconceito. Por quê? Porque falar salva vidas. Então, sinais de alerta. Se a pessoa começar a demonstrar constantemente que ela tem falta de esperança, que ela não acredita que as coisas podem melhorar. Então, desesperança é um sentimento muito associado ao surgimento de pensamentos de morte. Pensamento de morte nunca é voluntário, tá? A pessoa nunca quer pensar sobre isso. A dificuldade, a incapacidade de ver um futuro. Acreditar que eles são um peso para os outros. Dizer frequentemente que a pessoa se sente inútil ou que ela está se sentindo sozinha. Quando a pessoa começa a falar sobre a própria morte, quando eu morrer, como eu vou morrer, ela começa a falar sobre aquilo mais frequentemente. Ou frases, falar, puxa, seria melhor eu não existir. Às vezes eu penso que seria melhor não existir, viu? Ou seria melhor que Deus me levasse. Bom, uma vez que você viu os sinais, você já falou, se comunicou, aí, bom, a gente vai precisar de tratamento. Tem tratamento com medicação, sem medicação, mas precisa de tratamento. A gente não precisa provar para a pessoa que ela precisa de ajuda, tá? Isso não é uma boa estratégia. A questão é assim, você pode sugerir primeiro um check-up com um clínico geral. Isso é uma boa ideia? É uma boa ideia. Por quê? Porque a consulta clínica o médico pode descartar causas clínicas. Então, assim, fazer exames de tireoide, dosar vitaminas, se for necessário pedir uma ressonância, a maioria das vezes não é, fazer um exame neurológico, porque essas coisas, elas podem, não que elas causam depressão é depressão, tá? Elas podem imitar a depressão, ou seja, uma exaustão pode ser um hipotiroidismo, pode ser uma deficiência de vitamina B12. O hipotiroidismo, a deficiência de vitamina B12 não produz sentimentos de culpa, inutilidade, falta de esperança, nem pensamentos de morte, não, isso é depressão. Agora, pode produzir o cansaço, então o clínico ele pode pedir alguns exames. E se o clínico, se ele for bem treinado, ele pode diagnosticar, ele fala, olha, eu acho que você pode estar com depressão, seria interessante você procurar um profissional, né, um psicólogo ou um psiquiatra. Talvez, né, tenha aquela velha ideia, santo de casa não faz milagre. O que é isso? Às vezes você precisa da opinião de um especialista para motivar a pessoa. Às vezes a opinião profissional faz toda a diferença. Outra estratégia. Você pode oferecer para ajudar a pessoa a encontrar um profissional, um psicólogo e oferecer, se você puder, tá? Tudo isso se for verdade, se oferecer para acompanhar na primeira consulta. Isso é muito importante. Por quê? Primeiro que encontrar um profissional de saúde certo nem sempre é fácil. Primeiro porque a gente tem pouco ainda no Brasil e depois porque também tem, além da competência, que é fundamental, tem a questão também de bater o santo, né?
A outra coisa é, você pode ajudar a pessoa a fazer uma lista dos sintomas, talvez seja interessante fazer uma lista dos remédios que ela já tomou, fazer uma lista de outras doenças, de outros remédios que ela tem. Isso é interessante, tá? E aí você pode ajudar a pessoa a fazer, porque a pessoa vai ter dificuldade. E isso é fundamental para o médico, né? Porque às vezes eu pergunto, poxa, o que você já tomou de remédio? Ah, tomei muito, tomei todos que tem. Pode falar, todos que tiverem aí, eu já tomei. Poxa vida, assim você não me ajuda. Aí a gente vai falando um por um. Você fala, pô, mas e além do... Você toma algum remédio para diabetes, a pressão? Eu falei, tomo. Aquele lá, sabe? Eu não lembro agora, mas eu tomo, viu? Tomo esse, tomo um outro que meu ginecologista deu, eu tomo. Então, não ajuda muito, por quê? Porque às vezes tem interação medicamentosa, você tem que dar uma olhada. Então, tudo bem, isso faz parte. Se não der para fazer, também paciência, o médico lá vai se virar. Mas, de repente, você pode ajudar, porque isso ajuda muito na consulta, tá? E aí você pode, se a pessoa autorizar, pergunta a autorização dela, né? Pede autorização, se oferece, mas pede a autorização e pede na hora se você pode entrar junto ou não, tá? Tem que respeitar isso o máximo que puder. Mas você pode fazer uma observação se a pessoa autorizar, olha, eu, pelo menos que eu percebo, ó, ele tá mais lento de manhã, melhora um pouquinho. Ó, sempre antes do trabalho, domingo à noite, começa a dar essas dores do estômago, não sei se tem alguma coisa a ver ou não. Como é que você pode ajudar? A ideia é, você vai oferecer ajuda prática que a pessoa esteja disposta a aceitar. A ideia não é, olha, me avisa qualquer coisa que você acha que eu posso te ajudar. Claro, você pergunta isso. Só que se a pessoa não responder, se oferece ativamente. Fala, posso marcar consulta? Posso pesquisar a opção? Então, resumindo, isso já ajuda a pessoa a se organizar, porque ela vai ter dificuldade nesse início. Outra coisa, expectativa realista. Paciência é importante. Mesmo com o melhor tratamento do mundo para depressão, precisa de um tempo para ele funcionar. Tá? Não existe remédio para depressão que você toma, você fica bom. Isso são drogas, né? Existe a ketamina, que tem uma melhora rápida, sim. Mas, normalmente, essa melhora rápida ela não vai se sustentar naquele nível durante o tempo. Vai precisar de outras estratégias para manter. A ideia é que a recuperação não é do dia para a noite. A recuperação é possível, funciona na maioria das pessoas, mas tem um tempo. A questão é incentivar a atividade. É importante ajudar a pessoa o máximo que você puder a motivá-la a estar em movimento. Então, você pode convidar para atividades prazerosas para ela, tá? Que você sabe que ela gosta. Ir ao cinema, sair para jantar, o exercício é útil, mas a ideia é interessante que menos é mais. Ou seja, progresso e persistência nas atividades são muito mais eficazes do que intensidade e rapidez. Ou seja, se você vai convidar para fazer exercício físico, você não precisa convidar para correr 5 km, 2 km, você pode convidar para andar 10 minutos até a esquina. Você começa com 5 minutos, já faz diferença. O importante é que a pessoa ela faça algo que ela consiga, que ela não se canse e que ela perceba que, enfim, que ela tem, digamos, a capacidade de fazer. E ajude quando possível. O que é isso? A ideia é, às vezes, cuidar de uma pessoa com depressão, principalmente no início, ou se o tratamento está demorando para melhorar, nem sempre sai como a gente quer, pode ser exaustivo. Então, por exemplo, tarefas domésticas, a pessoa com depressão vai ter dificuldade para fazer pequenas coisas, mas oferece naquilo que você consegue fazer sem se exaurir, sem se prejudicar. Que aí a gente entra já nesse próximo tema, que é importante que você cuide de si mesmo, é igual ao avião. A máscara de oxigênio é primeiro em você e depois na criança. Por quê? Porque se a gente não tem oxigênio, a gente não consegue ajudar ninguém. Então, você precisa estar bem para poder cuidar da outra pessoa. E cuidar de si, cuidar do outro, uma coisa vai alimentando a outra. Às vezes a pessoa, cuidar de alguém com depressão, ainda mais no início, se a pessoa é crítica, se ela é hostil, se ela é pessimista, pode incomodar muito. E às vezes você pode não gostar, você tem direito. Então você pode entender que aquilo é a depressão, mas você pode e até deve sinalizar de uma forma clara, objetiva, sem fazer rodeios, mas uma forma sem julgamentos, como que você está se sentindo em face de algo que ela fez. Por exemplo, se a pessoa, eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, tá? A pessoa, ela fala, sabe, você não entende nada, viu? Isso é inútil o que você está fazendo. E aquilo te magoou, porque você está se esforçando pra caramba. A pessoa não falou de propósito, porque ela acha que tudo é inútil, o mundo é inútil, ela é inútil e você é inútil. Para ela é tudo inútil. Aí você pode falar, olha, eu até sei que não foi sua intenção, mas eu não gosto quando você fala dessa forma comigo. Ou por exemplo, você fazer uma observação relacionada à personalidade da pessoa. Fala, olha, eu não gosto quando você é grosseiro.
Isso é péssimo. Por quê? Porque você está definindo a pessoa como uma característica grosseira, ou seja, você subentendeu, você deu subliminarmente a mensagem para a pessoa de que ela é grosseira. Isso é ruim, isso vai paralisar a pessoa, isso vai aumentar a autocrítica. Então, sempre aponta o comportamento que incomoda e não usar nenhum tipo de adjetivo que fale da personalidade da pessoa, tá? Eu não gosto quando você me irrita. Péssimo, né? Porque é uma coisa que não é específica, você fala que a pessoa é irritante, você não dá para ela nenhuma possibilidade de melhorar. Então você fala, não gosto quando você faz isso especificamente em tal situação. E você pode até acrescentar, até sei que isso não é sua culpa, mas essa forma que você faz me magoa, me ofende, não é bacana, tá? Isso é importante, porque se você não fala isso, vai ficando cada vez mais cansativo e, obviamente, pode chegar aquele momento onde a gente não aguenta e acaba estourando de uma forma agressiva que não resolve nada, a pessoa fica se sentindo mal e você fica se sentindo mal também, tá? Definir limites. É importante você evitar o esgotamento, e o esgotamento ele vem com ressentimento. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia, eu quero que a pessoa perceba que eu não estou bem, mas a pessoa com depressão não percebe, e a maioria das pessoas também não consegue perceber o que o outro sente se o outro não falar. Então, é importante você estabelecer limites claros sobre o que você pode e você deseja fazer. Lembrar, você não é o terapeuta do seu ente querido, do seu amigo, do seu familiar. Então você não precisa assumir a responsabilidade pelo tratamento total dele. Você não é o terapeuta dele. Você está lá para ajudar na medida que aquilo não estiver te prejudicando. Você vai ajudar na medida que aquilo não está comprometendo o seu bem-estar e a sua saúde. Resumindo, você tem todo o direito de falar não. Não precisa se comprometer com algo que você não quer se comprometer. Estabelece limites, tá? Aquela questão eu sempre gosto, isso para qualquer atividade de comunicação é importante, você estabelecer para você mesmo, primeiro, o que é inegociável. Quais são as atividades da sua rotina que você não abre mão? Então, assim, eu não abro mão da minha acupuntura, não abro mão da minha aula de tênis, não importa, você estabelecer aquilo que você não abre mão. Tá? Isso é inegociável. Você estabelece aquilo e a ideia é, se a pessoa pedir, você fala, não, isso infelizmente isso aqui entra, né, nos meus critérios que eu não abro mão, mas eu posso, de repente, te ajudar em outro momento. É importante você ter esses momentos, essas atividades que são prazerosas para você. Então, estabelece para você mesmo o que é inegociável e passa para a pessoa. Fala, olha, pode passar antes até, fazer até um mural, porque a pessoa com depressão vai esquecer devido à memória. Terça, tarde, quinta ali, esses dias aqui eu não posso, tá? E aí, se a pessoa pedir, claro, vai dar irritação, mas também lembrar que ela às vezes esqueceu, porque a depressão diminui a concentração. Você fala, tudo bem, já falei, tá lá no mural, tô indo para minha aula aqui de yoga. Ponto. Então é importante você ter as atividades das quais você não abre mão, tá? E procurar ajuda. Aquela questão você não está traindo a pessoa se você procurar ajuda e falar sobre aquela pessoa, porque é a sua terapia, é a sua ajuda, você pode fazer isso. Você pode falar, não aguento mais. Tudo bem, né? Isso não quer dizer que você não aguenta mais a pessoa, você não aguenta mais aquela situação, e ela também provavelmente não aguenta mais. Não tem problema, você tem direito de fazer isso, não é traição, não é falta de respeito, é o seu espaço. Claro, escolher espaços adequados para fazer isso, que de preferência com profissionais éticos, mas é importante ter isso, tá? Bom, pessoal, muito obrigado pela participação, levem essa mensagem para as outras pessoas. Hoje eu quis fazer um manual extremamente complexo para vocês e completo de como ajudar passo a passo. Um abraço, tchau, tchau!